Olá, Diadema! Tudo bem com vocês? Hoje eu, Reginaldo Silva, estou aqui em mais um Dia de Cast, especial Eleições 2024, trazendo a vocês, munícipes da nossa cidade, candidatos para que possam estar apresentando o seu trabalho, para que vocês possam estar conhecendo qual a proposta de trabalho dos nossos candidatos aqui da cidade, a vereador, e também a prefeito, que vamos estar recebendo em breve aqui os candidatos a prefeito também. E hoje nós vamos estar aqui junto conosco aqui na nossa bancada, ele que é conhecido na cidade aí há anos, eu já conheço desde a minha adolescência, que estudamos no mesmo colégio, inclusive. Estou falando de quem? Do meu querido Jerry Bolsas. Seja muito bem-vindo, é uma honra poder contar com você aqui, meu querido. Obrigado, Reginaldo, obrigado aqui pelo convite. É uma satisfação enorme vocês aqui de Diadema. Aqui a gente está se apresentando, se mostrando para a população, aqueles ainda que não conhecem a gente, principalmente pelo trabalho que a gente exerce nesse município, principalmente na causa animal, onde essas criaturinhas elas têm um antes e um depois, que é um divisor de águas com o Jerry Bolsas. Isso aí. E hoje a gente vai falar bastante dessa causa animal. Eu que sou suspeito, sou apaixonado por animais, por bichos, principalmente a minha cachorrinha, a minha Pandora, linda, que sempre tá, quando eu chego, saio aqui do trabalho, sempre tá lá me esperando, pode ser 7 horas da noite, pode ser 10 horas da noite, pode ser de madrugada, mas ela sempre tá lá no cantinho, enquanto eu não chego, ela não sobe pro quarto, já fica lá me esperando, É um amor, assim, inexplicável, Mas, antes de começarmos aqui, eu gostaria de agradecer a você que tá aí nos assistindo, aqui está aí sempre com a sua audiência aqui no Dia de Cast, esse programa que foi idealizado para levar muito conteúdo sobre a nossa cidade, onde estaremos aqui trazendo os empresários da cidade, os comerciantes locais, os historiadores da nossa cidade, as pessoas referências da cultura, esporte, da educação, de todas as áreas, da parte da segurança, trazer tudo que é de conteúdo para que a gente possa sempre estar atento ao que acontece no dia a dia da cidade de Diadema. Então, muito obrigado pela audiência e você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Tá gostando do conteúdo, curta a nossa página, compartilhe aí com os amigos para que a gente sempre possa estar crescendo aí nas nossas plataformas digitais. Jerry, iniciando aqui, eu gostaria que, antes de mais nada, você se apresentasse para o nosso público, contasse um pouquinho da sua história, como que você que é empresário aqui da nossa cidade também, falasse um pouco da sua, da sua vivência na cidade de Diadema e como você entrou na área política. Faz um resumão aí para a gente, Jerry. Bacana. Bom, eu cheguei em São Paulo aqui com 15 anos de idade, E eu cheguei, na verdade, em São Mateus, no bairro de São Mateus, qual eu fiquei lá 6 meses com meus irmãos, E aí depois, como eu trabalhava em Diadema, comecei a trabalhar em Diadema, eu estudava na Vila Prudente e morava em São Mateus. É um triângulo, assim, e era muito difícil, até pela dificuldade. Naquela época não tinha transporte. O trólebus aqui em Diadema, Então a gente pegava aquele verdinho e para ir até a Vila Prudente, e depois você ir da Vila Prudente já quase 11h30, meia-noite, para chegar em casa para outro dia cedinho também, 4h30 da manhã, acordado. E Diadema foi que me deu tudo. Diadema, ela me deu as oportunidades que ela dá para todo cidadão que chega aqui. Sim. São Paulo como um todo, Mas eu falo Diadema porque a gente está na nossa cidade e é aqui que a gente trabalha, aqui que a gente tem que desenvolver. Eu cheguei com 15 anos, fui vendedor durante 7 anos, vendedor de bolsa, e depois, com os 22 anos, eu montei a Jerry Bolsas, E de lá eu desenvolvi o meu trabalho, E fui galgando ano após ano, construí a família. E daí que eu fui convidado pela primeira vez pelo Ricardo Palombo, que eu apoiasse uma candidata em Diadema e tudo. E eu relutei no começo, porque eu não tinha casa e eu queria primeiro a estrutura de casa para você poder fazer algo. Eu sempre pensei dessa maneira. Então eu tinha que ter a minha casa para poder sair de lá e fazer alguma coisa em prol das outras pessoas. Até porque a casa, a moradia é algo assim fundamental na vida de qualquer pessoa. E foi assim, a minha vida foi dessa maneira. Aí saí candidato a vereador a primeira vez em 2008, Foi a primeira vez que saí candidato. E daí eu saí candidato em 2012, mas fui desenvolvendo os trabalhos nesse intervalo de tempo. Em 2010 eu montei uma creche de crianças, desenvolvendo um trabalho político, porque eu acho que a pessoa tinha que se apresentar com algo.
Ah, eu vou ser candidato. Mas por que você votaria nesse candidato? Você tem que ter feito algo pelas pessoas, né? Se mostrar, porque realmente está no sangue de cada um. Quando você vê um político, você tem que ver a forma que ele se apresenta. Todo mundo, quando ele vai trabalhar, ele leva um currículo para se apresentar. Então, o vereador não seria diferente. Qualquer político não seria diferente. Então, saí candidato em 2008. 2010 eu criei uma creche fazendo um trabalho político. 2012 eu montei um consultório médico, o qual tem um médico aqui até hoje na cidade que me ajuda muito. 2013 eu montei um consultório odontológico, 2012 foi minha segunda campanha. 2013 eu montei um consultório odontológico para fazer a um preço popular para que as pessoas fossem atendidas. 2015 eu criei a Casa do Emprego, onde a gente já empregou inúmeras pessoas, que é um trabalho que eu tenho o maior prazer em fazer. E aí, em 2016, eu montei a Clínica Pet, que é um trabalho que eu faço com os animais de rua desde 2006. E aí a gente, quando montou a clínica, a pressão ela veio maior. Você estava montando uma clínica, eu estruturei, né? Você monta a estrutura para atender não só os animais de rua, os quais eu atendia e resgatava, mas também os tutores, que é para ajudar a manter aquele projeto. E daí, quando foi 2016, perdi a eleição, de novo, já era 2008, 2012, 2016. E aí eu fui, chegou um colega, que eu vou citar aqui o nome dele, que eu tenho um maior carinho por ele, que é o Derli. Ele está comigo, era eu e ele praticamente, né, 2016. E ele pediu para que a gente fizesse uma pesquisa. E fizemos essa pesquisa em todos os trabalhos, que ele queria montar um consultório odontológico, um consultório e uma creche em cada bairro. Porque ele falou que aquilo ali... Eu falei, meu Deus do céu, eu já tenho, desde 2010, eu sei o trabalho que dá. Cuidar de criança, Regis, Sim. Da gente não é fácil. Você tem filhos, você sabe o que eu estou falando. Você imagina cuidar de filho dos outros. E desde esse ano, desde 2010 até os dias de hoje, eu nunca tive um problema na nossa creche. Nós nunca tivemos um dissabor de uma criança se machucar, de uma criança ter, assim, ter algumas complicações dentro do nosso espaço. E por isso eu sou grato demais a Deus. E quando nós fizemos a pesquisa, que colocamos lá de todos os trabalhos sociais que a gente fazia, quais que as pessoas mais gostavam, eu me surpreendi. Porque, na verdade, eu faço o trabalho com os bichos desde 2006. Eu venho fazendo. Só que eu não divulgava, não falava, não, eu montei um trabalho político, que era a creche, que era o consultório médico, Sim. que era o consultório odontológico, enfim, todos aqueles trabalhos que um vereador, quando ele quer se candidatar, ele tem que mostrar o trabalho para que as pessoas votem nele. Que eu falei que cada um tem que ter um currículo. E aí me surpreendeu porque o pessoal gostava do pet. Mas eu já fazia pet, mas eu imaginava que todo mundo fazia. Que todo mundo gostava. Você gosta do seu bicho, e eu achava que todo mundo também dava a sua contribuição para com aqueles animaizinhos de rua. E não era verdade. É por isso que eu falo, em terra de cego quem tem um olho é rei. Hoje a gente tem vários, e é louvável, mas desde que faça bem feito. Tem vários candidatos que dizem que são do pet, que são da causa pet. Mas isso a gente tem que fazer de coração, a gente tem que se doar, a gente tem que fazer de verdade, não é apenas em época de eleição. E o povo hoje, com a informação, ele sabe exatamente quem faz, quem não faz. Você não estava mencionando antes de estar aqui no ar. Pô, o cara vai falar que fez aqui naquele lugar e não fez. É assim mesmo que acontece. Então, graças a Deus, eu sou feliz por isso. Eu sou feliz por ter feito um divisor de águas na nossa cidade, porque antes você pode ver por aí que você andava, tinha antes, né? Sim. Tinha os corpos em decomposição de animais. Você tinha uma inúmera, assim, a quantidade de animais na nossa cidade. Aí a deriva que ainda hoje tem, mas diminuiu e muito, principalmente no caso dos animais atropelados e animais doentes. Essa é a nossa prioridade. Nós temos 3 SAMUzinhos hoje em atividade para acolher exatamente essas criaturas que são divinas e que tanto precisam da nossa ajuda. Que legal, isso é muito gratificante, né? Porque como eu sou morador de Diadema, desde de criança, né? Eu nasci aqui, na verdade. Então a gente acompanhava e realmente você via muitos animais nas ruas, animais mortos, né? Sim. Realmente era. Você começou a falar e veio um filme na cabeça, Sim. né? Porque vai vindo, né? Claro. Você vai resgatando algumas memórias. E realmente isso hoje, se não zerou, praticamente você não vê, né? Você vê um ou outro, mas você vê bastante animais hoje na rua, assim, até por questões que está acompanhando ali um morador de rua, né? Porque a gente sabe
né? Que esses são Claro, fiéis, né? isso mesmo. Às pessoas. E realmente diminuiu bastante. Mas assim, eu queria que você explicasse pra gente como que funciona essa questão né, dessa clínica pet para o morador que ainda não conhece, né? Porque hoje eu tenho um cachorro, né? Tenho uma cachorrinha, e eu sei que o custo é alto para você manter Sim. né, um animalzinho dentro de casa, né? Que acaba, ele já é parte da família. E como que funciona lá essa questão de tratamento, passar num veterinário, questão de medicação, como que é feito? É tudo uma questão social? Vamos falar o português, claro. É gratuito? Tem algum custo? Como que funciona isso lá dentro da clínica? Regis, é um preço popular. É Preço para que as tá, pessoas possam usar e a gente manter a qualidade, porque do é um. atendimento, né? Exatamente, porque é privado. Então nós temos todos os dias lá. Se o camarada chegou agora com um animalzinho, eu vou dar um exemplo simples. De uma cadela ou um gatinho, uma mãezinha que ela esteja ali em trabalho de parto e que às vezes fica. Entalado, sim. Exato, entalada, a palavra certa, para as pessoas entenderem. Então, assim, se o camarada chega lá agora, ele vai ser atendido imediatamente, porque nós temos um cirurgião ali para fazer imediatamente. Temos todos os dias lá uma clínica geral que dá o atendimento com consultas a um preço popular, onde as pessoas podem pagar. Porque assim como no humano, às vezes a pessoa está em casa, ela quer dar lá o remédio para o bicho. Se a gente não consegue dar a medicação para o humano que já temos aí anos e anos trabalhando com essa ideia que no nosso país a cultura de que você dá, toma ali o remedinho e tá tudo certo. E não é assim. De repente vem por trás disso uma complicação muito maior. Então na parte pet não é diferente. Então lá você tem a oportunidade de cuidar do seu bichinho. Lá você tem a oportunidade de levar o seu bichinho num atendimento veterinário com qualidade, assim, com seriedade e com muita responsabilidade. Então, graças a Deus, o nosso atendimento ele é diário, de segunda a sábado, para que as pessoas realmente consigam dar a qualidade de vida aos seus bichinhos. E você mesmo falou que é um custo alto, não é fácil. E Sim. lá é exatamente para essas pessoas que necessitam, que precisam desse atendimento, porque nós sabemos que esses animais, eles fazem parte da nossa família. Ele é membro da nossa família. Um bichinho, qualquer coisa quando está doente, às vezes a gente deixa de fazer para a gente e faz para eles. Porque eles realmente eles nos cativam e eu falo sempre, são criaturas divinas. Ah, É com Deus certeza. presente naquelas criaturas, eu não tenho dúvida disso. E eu, não, eu sou suspeito em falar, né? Quando fala em animais, em cachorro principalmente, eu sou suspeito porque quando a Pandora chegou, né, em casa, eu estava passando por uma crise de ansiedade. Olha só. E assim, claro, primeiro a Deus, né, toda a questão que a gente vai procurar ajuda médica, mas a Pandora mudou tudo. Eu acredito. Então, até o Gabriel que tá ali nos bastidores, que é meu filho, ele sabe muito bem do que eu tô falando, porque é uma alegria diferente, né? Você chega lá, parece que a gente brinca, né? O rabo vai sair do corpo, né? A alegria que eles transmitem pra gente, então é muito gratificante. Mas voltando aqui, quais foram essas motivações, né? Quais são as suas motivações e razões para que você pudesse. Você falou ali, né, que o Ricardo ele te convidou lá atrás, né, o Ricardo Palombo, Exato. e naquele momento você ficou meio assim e tal, não sabia se era a hora certa, mas depois em algum momento você falou, pô, é agora. Quais Foi foram essas motivações e razões para você se candidatar a vereador? o Márcio, eu apoiei o Márcio na primeira eleição Sim. dele em 2006. O Márcio tá ali próximo, né? 2006 não, 2004, A isso mesmo. farmácia tá ali próximo, né? Toda Exato. ali na É São meu José. vizinho ali. Eu saí Sim. candidato, apoiei o Márcio em 2004. E aí o destino das pessoas, né, distancia às vezes as pessoas e tudo. E aí eu resolvi sair candidato em 2008. Saí candidato a primeira vez em 2008, onde eu obtive 1.094 votos. E você acha que é eleito, você acha que quando você vai participar, não, eu vou ganhar a eleição, e é isso mesmo que você tem imaginado. E você Senão tem que você não entrar, participa. sim, E eu falo sempre para todo e qualquer candidato, você tem que usar persistência. Então eu tive 1.094 votos na primeira eleição, isso no ano de 2008. E aí eu não parei mais, eu falo, quando você quer algo, você traça o objetivo, foca naquilo que você quer fazer e tenha certeza absoluta. Eu sei que não é fácil. Não é, mas quem falou que é fácil? Tudo na vida é difícil. Para um estúdio montar como esse aqui é muito difícil, não é fácil Sim. não. Então você tem que ter perseverança. E aí eu saí candidato em 2008, fui tracei o objetivo, fui montando os projetos os quais eu acreditava que as pessoas
pudessem ver e acreditar naquilo que eu fazia. E aí estive nas eleições de 2012, eu participei da segunda eleição. Eu tenho até uma trajetória de um rapaz que acompanhei passo a passo junto comigo ali. Ele participava de Olimpíada, eu participava da eleição. Ele participava de Olimpíada, eu participava da eleição. Participava da Olimpíada, eu participava da eleição. E nós ganhamos juntos. Em 2008 eu tive 1.094 votos. Em 2012 eu tive 1.084, se eu não me engano. Em 2012 eu tive... 2012 não, desculpa, 2016 eu tive 1.296 votos e em 2020 eu fui o primeiro colocado no partido com 2.600 votos. E a história engraçada que eu acompanho esse camarada, ele chama Don Taylor. Ele é britânico e esse camarada, ele participou das primeiras Olimpíadas, ele tinha 14 anos de idade, e isso em 2008, e ele foi o 7º colocado. Caramba, ele ficou ali, mesmo assim ele não ficou triste, mas ele achava que ia ganhar. Assim como eu achava que ganhava a eleição, ele achou que ia ganhar. 2012, os anos passaram, lógico. Imagina um atleta para ele chegar e disputar uma Olimpíada. Ele tem que primeiro se classificar dentro do país dele. Sim. E aí chegou 2012, ele teve a 3ª colocação, ele ganhou medalha de bronze. Não atingiu o objetivo, mesmo assim ele comemorou. Eu não fui diferente. Eu tive 1.084 votos, eu mantive uma votação naquela época onde muita gente perdeu votos. É difícil, né? Muito difícil. Chegou 2016, ele continuou o trabalho. Por que eu acompanhava? Porque é 2, 3 meses antes das Olimpíadas, antes das eleições. Quando chegou 2016, eu tive 1.296 votos. Eu já dei uma aumentada na votação e ele teve terceira colocação de novo. Ele não ganhou a medalha de ouro. Aquilo já ia frustrando ele, porque ele já tinha 22 anos. Ele já tinha 22 anos. E aí, quando chegou 2020, eu ganhei as eleições. Eu tive 2.600 votos. E ele ganhou a medalha de ouro. Então, assim, eu lembro muito bem o passo a passo. Hoje ele está com uns 30 anos. Mas o que eu quero dizer com isso? Que você nunca pode desistir. Esses vereadores, vou até olhar aqui para a câmera, que esses vereadores da primeiro mandato, que estão participando pela primeira vez, não tem que desistir. Porque é difícil mesmo. Não é fácil, porque você perseverar, você lutar, você correr atrás, todo trabalhador sabe, aquele que acorda de manhã para ir trabalhar, ele sabe o que eu estou falando. Então, não é fácil mesmo, mas se você insistir, você tem foco, você tem determinação, você tem trabalho, meu amigo, tenha fé em Deus. Você tenha certeza que você vai atingir o objetivo. Porque na palavra mostra, Jesus Cristo, Deus deixou para que o Filho dele carregasse todos os pecados, todos. Então o seu fardo, ele tem que ser jogado na cruz também. Que aí Deus vai te dar vida e vida com abundância. Tá certo? Isso é fundamental, né? Porque tem aquilo, né? Eu acredito em Deus, né? Deus vai me ajudar, mas se a pessoa também não fazer a parte dela também, né, Jerry? Tá na palavra, faz a tua parte e eu te ajudarei. Exatamente. Inclusive, esse final de semana estava na igreja, né? Eu sou católico, e aí o padre falou justamente isso, né? Você que tá achando que Deus não tá fazendo a parte dele, na hora do sermão, né? Você tá muito enganado. Deus já fez a parte dele. E te deu só o sopro da vida. Só o fato, exatamente. Só o fato de você estar aqui respirando o sopro da vida, ele já fez a parte dele. Agora é com você, meu amigo. É isso mesmo. Então, a gente não pode desistir nunca, né? Nada na vida é fácil. Não. Então, acho que isso é fundamental. Mas você, como empreendedor também da cidade, né? Sim. Você veio, né? Foi lá para a Zona Leste, depois você chegou aqui na nossa cidade, começou a empreender, trabalhava na rua, vendendo bolsa, né? Quais são as suas ideias aí, né, sendo reeleito a vereador, para a questão porque a gente anda na cidade, a gente vê muita porta fechada, né? Muitos salões fechados, muitas empresas que foram embora da cidade. Qual a sua ideia, os seus projetos, né? Que a gente sabe que também não é fácil. Você ter um projeto... Show de bola, beleza. Só que você vai levar ainda para uma Câmara Municipal para ser aprovado entre a maioria, para depois chegar no Executivo, tal. Mas qual que é as suas ideias em relação ao empreendedorismo da nossa cidade, aos comerciantes, às empresas, para estar voltando mais empresas para a cidade, para estar gerando emprego e renda para a população de Diadema, haja vista que hoje grande parte da nossa população vai trabalhar ou em outras cidades aqui do ABC, ou até mesmo na Grande São Paulo, regiões aqui vizinhas da nossa cidade. Regis, eu vou contar aqui rapidinho, 2 minutinhos, vou até Sim, chegar no ponto que eu falo aqui.
Eu comecei o empreendedorismo, você já, assim, você tem ele no sangue. Eu falo sempre. Corre, Você né? vai aprender a melhorar isso, não tenho dúvida. Eu sou de uma região muito carente, eu sou do região Nordeste, eu sou do Maranhão, de uma cidadezinha que na minha época ela tinha 4.800 habitantes. E eu acordava cedo, assim, eu lembro poucas imagens minhas como criança, porque eu sempre tive a questão do trabalho. Parece que é a essência que está contigo. Eu ali com 7, 8 anos, eu acho que umas varetinhas fininhas, eu pegava uma faca quando chegava da escola, ia cortar para fazer carvão. Foi o primeiro trabalho que eu realmente fazia. Fora porque eu trabalhei na prefeitura, ali dos 10 aos 14, mas eu ia para a prefeitura, eu voltava, já ia da escola, ia pegar a madeira para fazer o carvão. E lá o carvão você fazia com a palha de arroz. Você colocava as madeiras, cobria com a palha de arroz, tocava fogo e não podia furar. Por exemplo, se ali se aquela palha ela chegasse a furar, virava assim do teu carvão. Então eu praticamente não dormia. Eu, garotinho, mas eu tinha que estar lá fiscalizando. Atento para que não queimasse, não virasse cinza, porque aí você perdia o carvão que você iria, né, para vender, porque vendia-se por lata de carvão. Caramba. E aí depois eu vendi geladinho, eu vendi pão, e aí com 14 anos eu trabalhei, eu adorava jogar bola. Nossa! E com 14 anos, a primeira vez que eu tive uma oportunidade, assim, com um nome não registrado, porque não tinha mais tipo um contrato na prefeitura da cidade, o qual meu pai já trabalhava na prefeitura, meu pai ficou lá mais de 30 anos. Ele era diretor do INCRA e do DETRAN naquela época. E eu fazia o office boy, porque ali ao redor da prefeitura estava o SAI, que é o Serviço de Água e Esgoto do Estado, né? Tava a SEMAR, que é as Centrais Elétricas do Maranhão. Então eu fazia a biblioteca, eu levava as correspondências naqueles locais. Pegava no correio, que é um prédio antigo, bonito, né? Não sei nem como está hoje, mas eu levava naqueles lugares ali. E aí, o primeiro mês que eu fui colocar o meu nome lá com 14 anos de idade, eu colocaram meu nome lá e também no mês seguinte o cara já me tirou de lá. O contador chamava Fernando, não sei se ele está vivo ainda hoje, mas aí o Fernando me chamou para trabalhar na farmácia dele. Mas eu falei, meu Deus, trabalhei até hoje em prefeitura, vendi agora trabalhar em farmácia, mas não deixava de ser um empreendedorismo, né? Só gostava de jogar bola. E aí eu fui lá naquela época a gente trabalhava de domingo a domingo, não tinha essa folga. Era domingo, sábado, domingo, feriado, dia santo, todo dia. Então assim, e eu aprendi, assim, nesse tempo, imagina, hoje eu tenho um filho com 14 anos, tenho um com 24, tenho um com 14. E o meu filho com 14 anos, eu olho ele pra ele hoje, uma criança, né? Uma criança, 14 anos. E eu, nessa época, com 14 anos, meses depois que eu entrei nessa farmácia, eu substituía receita, eu indicava remédio, eu aplicava injeção, sem nunca ter feito um curso sequer. Isso é um absurdo. Mas era o que se tinha naquela época. Era o que você fazia. Sim. E eu fazia as pessoas... Você vai aprendendo aquilo de certa forma, numa brutalidade, eu diria, porque uma criança de 14 anos dando uma injeção num cara, sem nunca ter feito um curso sequer de aplicar injeção, substituir uma receita, isso é loucura. Mas naquela época já não podia, não. É que ali dentro o farmacêutico queria que você fizesse também. O cara... Meu Deus do céu, é realmente uma doideira. E quando eu vim pra cá, pra São Paulo, que cheguei aqui em 16, eu saí de lá porque eu queria jogar bola e eu trabalhava de domingo e jogava mais bola. Mas aí chegou pra cá é pior ainda, porque aqui que vou ver a realidade. Exatamente isso. A realidade nua e crua. Sim. Minha mãe, quando me mandava lavar uma cueca, ela disse, eu sou homem, eu vou lavar cueca. Eu sou homem, eu vou lá cozinhar feijão. E aqui você tem que aprender tudo isso. Aqui você tem que aprender a lavar a roupa, a passar a roupa, a fazer a comida, a se manter. E quando eu cheguei aqui, eu procurei até numa farmácia, não encontrei. E aí teve a oportunidade de uma loja de bolsa, a qual eu desenvolvo o trabalho até hoje. Na pergunta que você me fez, que eu não esqueci, na questão do que a gente deve fazer, porque tem muitos lugares onde tem placas de alugas. A gente tem que usar uma medida, sim. Primeiramente, os aluguéis na nossa cidade, isso é lei de mercado, a gente não pode intervir muito. Mas tem sim. Eu passo aqui na rua de trás, atrás da Câmara Municipal, tem lá umas 10 portas fechadas. Onde antes acho que funcionava Secretaria de Educação, se não me engano, funcionava aí. O cara hoje lá, não sei quem que é o proprietário, mas ele está colocando lá, pelo amor de Deus. Ou vende-se, ou aluga-se, é a sua melhor oportunidade, faça a sua proposta. Falta falar empresta. Exatamente isso. Então, assim, o que tem que mudar na cabeça dessas pessoas é entender que para você montar um negócio, você tem despesas. Você tem despesa. Ou monta-se um negócio grande ali, ou ele realmente vai vender para alguma outra situação, ou ele vai alugar para alguma outra situação, porque ali, inclusive, não é uma rua de um comércio movimentado. E se o cara tiver benefícios
se ele der benefícios para que o empreendedorismo entre ali, ele vai conseguir receber o aluguel dele numa boa. Mas não, ele quer tudo de uma vez. E para isso, a prefeitura deveria fazer, para esses lugares que fica aí há mais de um ano fechado, cara, na boa, é até difícil falar, mas tem que haver um diálogo junto com esse proprietário, para que ele entenda que ele não alugando aquele espaço, ele está pagando um imposto, e aqui aquele imposto ele fosse crescente, porque ele não está fazendo a cidade desenvolver. Ele está além de desenfeitar a cidade, o negócio fechado dá uma impressão da coisa morta. Não tem vida. Incrível, mas não tem vida. E quando não se tem vida, não tem desenvolvimento. E é o que falta na grande maioria, principalmente dessa cabeça, dessas pessoas que está nas antigas ainda, infelizmente, tem muito dessa maneira. Nós vamos continuar sofrendo, inclusive com a saída de inúmeras empresas. Mas eu tenho certeza absoluta, se a gente tiver, assim, o incentivo de ir para cima, de buscar conversação com essas pessoas, com esses protetores, porque eles não são gente fantasma, não, eles existem, não chama essa pessoa, vamos conversar com ela, vamos colocar ali para desenvolver aquele espaço, porque a partir do momento que desenvolveu, que tem ali um comércio de porta aberta, que está desenvolvendo, que está vendendo, que seja setor de serviço, o cara vai mudar a cabeça dele, eu tenho certeza, e aí sim, gradativamente, ele vai aumentando o aluguel, vai acompanhando a inflação para manter o seu negócio funcionando. E é uma cadeia, né, Jerry? Assim, você fazendo com que os empresários locais tenham esse incentivo, eles vão contratar mais pessoas, a economia vai crescer. Outros empresários que acabam visitando a cidade, de repente falam, nossa, aqui o comércio é legal, as empresas, tem bastante empresa, eu quero vir para essa cidade também. Perfeito. E aí vem toda essa, né, começa a virar esse ciclo vicioso positivo, né, onde começa a abrir mais vagas de emprego, vai gerando mais receita para a cidade vai se desenvolvendo, então tudo isso é fundamental, né? Então acho que é importante, de repente o governo, né, que for assumir o próximo mandato aí, né, ele ter esse olhar clínico, né, para o microempreendedor, para o pequeno empresário, né, para os empresários de grande porte também. Sim. Eu acho que a cidade, inclusive tivemos entrevistas aqui com outros candidatos, a gente falou a questão de um hotel na cidade, né, na entrada da cidade, ter esse... porque a gente está aqui, ó, acho que de cabeça, assim, eu vou colocar aqui mais ou menos uns 6, 7 quilômetros da Expo Imigrantes aqui, Sim. né? Então, Não dá nem quantas feiras que são feitas ali que o pessoal vai... Vem gente do país todo. Vem gente do país inteiro, às vezes até né, de outros países. Perfeito, é isso aqui mesmo. do lado, e vão se hospedar em hotéis lá pro lado da Vila Mariana, pro centro de São Paulo, sendo que tem uma cidade a 5 minutos da Expo Imigrantes que poderia estar se hospedando, trazer mais pessoas para a cidade, mais economia. Então, acho que o próximo governo tem que ter um olhar voltado para essa área também. Bom, eu queria que você falasse para a gente esse foi seu primeiro mandato, né? Está aí agora por encerrar agora no próximo dia 31 de dezembro. Eu queria que você falasse para a gente alguns projetos que você executou nesse primeiro mandato que você teve aí na nossa Câmara de Vereadores, e aquele que mais chamou atenção, que você falou, pô, esse daqui, Reginaldo, esse foi o projeto, foi o negócio que mudou alguma coisa para nossa cidade. Reginaldo, o que mais mudou e o que mais vai impactar, que foi o que eu não consegui implementar ainda, foi o Hospital Público Veterinário. Porque, na verdade, isso é simbolismo, porque eu digo que o Hospital Público Veterinário ele não vai solucionar o problema, mas vai ajudar muito, porque aí ele vai abrir, eu falo assim, quando você tem o conhecimento, você abre fronteiras. Então, assim, o Hospital Público Veterinário ele pode até não resolver o problema na questão dos pets, o qual eu sou ali ativamente, participo ativamente, é dentro da clínica, é na rua, é no resgate, que é o meu maior trabalho que eu faço com maior amor e carinho, que é o resgate do animal quando ele está atropelado, quando ele está doente, que você transforma a vida daquela criatura. Então eu digo assim, o meu maior projeto, qual foi protocolado já aqui em Diadema, é o Hospital Público Veterinário. Esse, assim, é o que eu estou falando, ele não vai solucionar o problema. A solução do problema, eu já falei isso inúmeras vezes, desde antes de estar vereador. Você tem que conveniar essas clínicas,
Porque o empresário ele tem que dar aquela contribuição, até para ele se sentir valorizado como ser humano. Ele tem que se sentir valorizado. Então, assim, que ele distribua, por exemplo, 5 atendimentos diários, 2, 3, quantos forem, popular. Sabe, que ele possa atender aquela pessoa Legal. que tem o CAD único, aquela pessoa que ela tem um Bolsa Família, que é aquela clínica boa na nossa cidade, que a nossa cidade é uma cidadezinha pequena. O cara que está aqui no centro, a cada 15 minutos, ele está em todos os bairros da cidade. 15 minutos é o bairro mais longe que o cara sai aqui do centro e vai estar no bairro. Então, de lá, ele já tem... A nossa cidade cresceu muito também. Lá ele tem. Mas eu estou falando isso independentemente de onde ele esteja, ele está a 15 minutos para qualquer clínica do local da casa dele. Então, assim, essas clínicas, se elas, aquele cara que tem o CAD único, o Bolsa Família, se ele puder ser atendido a um preço popular, independentemente, vai gerar lucratividade para aquela empresa, porque ela não vai atender todas as pessoas àquele valor. Mas que ele tem aquilo. De repente, a pessoa tem os impostos devidos para o município, aquela clínica veterinária. Ajusta que aqueles impostos, que ele distribua em castração gratuita para essas pessoas de baixa renda, que tem um CAD único, que tem o Bolsa Família. Eu repito, porque só assim é que nós vamos dar fim a essa extrema necessidade, onde hoje nós temos o SUS de humano, mas não temos o SUS ainda dos nossos bichinhos. E essas criaturas sofrem, amigo. Então, assim, a gente tendo um hospital público veterinário e tendo essas clínicas veterinárias conveniadas, que não sejam todas, aquele que não quer, infelizmente, a gente não pode impor. Mas aquele que quer, eu tenho certeza absoluta, ele vai ser muito mais divulgado, ele vai ter uma propaganda gratuita na boca das pessoas, onde passam a falar daquela clínica e, consequentemente, as pessoas vão passar a visitar, a lucratividade vai ser muito maior e aí nós não vamos ter problema nenhum com o hospital público na nossa cidade, que as pessoas imaginam, porque uma cidade tamanho da nossa, vem o hospital público e caga as clínicas. É mentira. É mentira. Não espere isso. Pelo contrário, eu tenho certeza absoluta que aí mais pessoas vão conseguir levar os seus bichinhos para atendimento nas clínicas veterinárias. Perfeito, show de bola. Bom, chegamos aí no momento que nós vamos fazer aquele bate-bola agora, Certo. onde eu vou falar o tema e você vai falar das suas ideias de propostas de projetos para que você possa estar apresentando aí na Câmara Municipal, caso eleito no próximo mandato. Vamos iniciar aí falando da saúde, né? Quais são as suas ideias aí para a saúde de Diadema? Cara, eu sou um cara que eu vim de uma região muito sofrida, que eu já falei para você. Sim. Então a questão de médicos, o médico na nossa cidade, ele cuidava, era um clínico geral, ele cuidava da barriga, cuidava da perna, cuidava da cabeça. Então a nossa saúde, às vezes, e não é de hoje que a gente vê falar, tu falou que é um bate-bola, Sim, rapidinho, claro. mas eu tenho que falar, não Mas tem como fica à vontade. ser rápido. A Entendeu? gente fala um bate-bola, mas você tem o tempo. Perfeito, Fica obrigado, tranquilo. viu? Muito obrigado. Eu digo o seguinte, eu já falei isso inclusive com o prefeito. Não, você tem lá as alas onde é atendimento de emergência, mas vamos supor o camarada que acorda logo cedo. Ele acordou hoje, ele tá gripado, com dor de cabeça, não tá aguentando, ele vai na UBS, ele não pode ser atendido porque lá é somente as consultas agendadas. Aí ele corre para um pronto-socorro. Tem lá 200, 300 pessoas para serem atendidas porque a nossa população Sim. aumentou e atendemos também a população vizinha, né? As divisas Sim, da sim. nossa cidade. Então, se você tem um médico, não precisa nenhum médico em cada UBS. Eu tenho essa ideia. E cada um tem é uma coisa simples. Então, imagina o cara que é do Parque Rede, o cara que é do Parque Real, aí você põe um médico aqui no centro. O cara sai ali do Parque Real, que eu falo tudo pertinho. O cara sai do Parque Real, naquele dia ele tá ruim. Hoje ele vai lá na UBS dele, que é do Parque Real, que é o UBS que ele passa. Hoje aqui não tem médico, mas lá no centro tem. É um pulinho pra ali, ele vai a pé. Se ele tiver, ele vai a pé, se não tiver, alguém vai levar ele. O do Parque Rede seria a mesma coisa. E aí iria revezando. Semana que vem, ou mês que vem, não teria naquela UBS, iria ter lá no Parque Real. Ou o mês que vem não vai ter no Parque Real, vai lá ter no Parque Rede. E assim sucessivamente. E aí eu tenho... Porque a grande maioria das pessoas, elas reclamam exatamente disso. Porque no momento que ela precisa, ela não tem o atendimento. E nós montamos um consultório em 2008, aliás, em 2012, o qual nós atendemos até hoje, e é por isso que eu faço. A saúde é prioridade nas pessoas e nas famílias. Então, todo governante, todo prefeito que entra na cidade, ele tem que pensar o mínimo, meu amigo, nessa direção. Não tenha dúvida disso. Sim. Essa questão da saúde, ela é muito delicada, né? Por exemplo, você falou aí do pronto-socorro ter lá 200, 300 pessoas, e a gente sabe que é complicado. Você chega lá com uma gripe, você sai né, mais doente ainda, né? É difícil. Você acha que hoje,
nos planos de saúde, né, no atendimento particular, está funcionando muito a questão da telemedicina. Sim. Você acha que na parte pública, se implantasse essa questão da telemedicina para casos mais simples, né, não diminuiria essa demanda, né, que às vezes você chega lá numa situação de emergência, claro, né, tem todo lá o protocolo de emergência, que chegou, dependendo do seu estado, você já é pronto atendido, mas não acabaria com essa demanda dentro dos pronto-socorro e melhorava até a visão Porra, daquele que está de fora e falar assim, muito, e muito. como que você vê isso? E muito. Na televisão, hoje a gente deve ver pouco comercial de remédio, mas fala assim, não o cara mostra lá que o remédio serve para isso, para aquilo, aí põe lá, não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica. Isso. Então, fala, não existe o cara melhor do que responder do que o médico. Se o camarada, você falou da questão da telemedicina, não é bicho de sete cabeças porque existiu isso durante a pandemia, então Sim. é fácil de implantar. No momento, é o que eu falo, coisas simples dá para se resolver com a simplicidade. Sim. Então, na questão da telemedicina, o cara tá, olha, doutor, eu tô sentindo isso, isso, isso. O médico vai passar as medicações necessárias, né, para que ele seja atendido naquele momento, vai na farmácia. Olha, não desaparecendo os sintomas, me procure. Aí sim, você vai, né, no ambulatório, ou você vai na clínica do camarada. Exatamente isso. Mas dá para se resolver da maneira que você está falando. Não tenho dúvida. O médico, eu digo sempre, o médico, quando ele olha para o paciente, ele faz uma anamnese, isso que ele vai fazer na telemedicina, e ele vai entender o camarada. Que forma que ele está fazendo. Se é uma gripe passageira, se é uma suspeita de dengue, porque ele vai avaliar os sintomas. Tomou medicação, não desapareceu? Procure orientação médica. Perfeito. Aí você vai no laboratório do cara. Porque aí você diminuiria essa demanda, claro, né? A superlotação, né? Superlotação, quando você exatamente. tira os carros das ruas, você vê a tranquilidade que é para andar. E aí, querendo ou não, com superlotação, você vê lá funcionário trabalhando sob pressão, aí as pessoas que não estão sendo atendidas acabam ficando nervosas. Isso. E às vezes alguns até perdem a cabeça e descontam no coitado do funcionário que não tem uma estrutura, e aí você não tem espaço adequado. Verdade. Até um toalete lá, um banheiro, a pessoa da limpeza não consegue manter aquele banheiro limpo porque tem muita gente, às vezes ela acabou de limpar, já sujou de novo. Então, assim, é toda uma demanda que acontece naquele entorno ali que acaba gerando essa insatisfação, né? Então é complicado. O resto, tudo é assim de você implementar a coisa. Nós temos uma ideia a qual nós já fazemos e não é de hoje, só que numa quantidade muito pequena, mas porque quem somos nós em relação a um poder público? Eu falo que a gente tem que deixar exemplos. A gente tem que plantar a semente e esperar ela desabrochar para ela crescer. Tem um plano que diz saúde em casa. É exatamente dentro disso. Na questão da telemedicina. O cara está dentro de casa e ele está sendo atendido por um profissional capacitado. Eu diria que assim, da forma que eu falei, ele vai ser orientado a tomar a medicação e aí não desaparecendo os sintomas que ele vá até o ambulatório. A gente tem um tipo de atendimento que chama saúde em casa. A gente vai na casa das pessoas a quais elas não podem se locomover para ir até um hospital, pede ajuda. A gente vai atender na casa do camarada. Quantas pessoas eu passo e sou feliz e grato a Deus por isso, por poder gerar essa satisfação na vida daquelas famílias, o qual a gente levava e leva o médico na casa da pessoa para ela ser atendido. É óbvio, ali você vai fazer no máximo uma coleta de exame, que é louvável, você pode aliviar a dor daquela pessoa com a medicação que o médico vai passar, e aí sim, ele havendo a necessidade, você direciona ele para o UBS, do hospital mais próximo, que ele possa ser atendido da maneira que tem que ser. Vocês aí que estão nos assistindo aí, né, os próximos governantes, né, que serão eleitos, é uma ideia de se pensar em implantar, até com a chegada aí do hospital começou as obras agora, né? De repente ter essa implantação também desse serviço que eu acho que ia atender muito bem a população. Mas agora falando de educação, como que você enxerga hoje a nossa educação na cidade e o que você imagina aí para os próximos 4 anos? Regis, eu tenho o plano decimal que eles... Né? Você tem que planejar a educação, não é para 1, 2, 3 anos. Então, a gente tem que pensar nele um pouquinho mais adiante. Sim. A gente tem uma carência enorme, principalmente na educação fundamental, na educação básica, na creche, na criança mesmo.
Ali naquele período, e eu falo isso com conhecimento de causa. Nós montamos uma creche em 2010, eu relatei para você. Não é de hoje. Então, cuidar de criança não é fácil. Quando se tem a estrutura, que é um dever do Estado, a educação é um dever do Estado, falando de Estado, município, enfim, a gente tem a necessidade da creche, não só no município nosso, Diadema, que a gente vive, mas no país inteiro. Mas a gente tem que falar do nosso, eu falo sempre. Cada um cuidando do seu reduto, né, a coisa vai andar bem. Quando vai se encontrar, é só para comemorar. E a gente tem essa necessidade, eu falo para você, que a gente tem que pensar um pouquinho mais na frente. Não dá para você fazer, vou realizar a creche hoje, tá? Não é assim. A gente tem que entender que o nascimento, ele é diário. Crianças nascem diariamente. Então a gente tem que pensar, sempre deixar a folga para na hora que essa criança vem, ela poder ter o atendimento, ela poder ter o acolhimento. Porque um pai, no município que ele mora, que não tem a creche de qualidade, que não tem a creche para que ele use, como é que ele vai sair para trabalhar? Como é que a mãe vai sair para trabalhar? É o direito, está na Constituição, é o direito do pai e da mãe, é um direito constitucional da criança. Então, assim, nós quando montamos a creche, hoje eu posso falar assim, com conhecimento de causa, por isso, porque a gente cuida diariamente daquelas crianças. A gente faz o acolhimento a um preço popular, mas simplesmente para dar exemplos, porque não somos nós que vamos conseguir resolver o problema de educação no município, mas sim um governo e o próximo governo, que aí esteja, que seja ele A ou B, que ele realmente se preocupe com a educação, que é o que vai resolver todos os problemas, eu diria, todos os problemas de uma cidade, de um estado e de um país, só se resolve com a educação. Sim. E a questão, você fala muito, né, da questão das crianças, no período da creche, daí vem aí o ensino básico, depois o fundamental, e a nossa juventude, Jerry, né, que a gente vê aí que a gente vê muitos jovens hoje meio que perdidos, né, sem saber por onde começar, sem saber qual área atuar, como que eu vou fazer, até com dúvidas de repente, eu vou trabalhar em quê, vou me formar em quê, né, então estão meio que perdidos, né? Quais os trabalhos hoje que são feitos dentro da nossa cidade, até para que chegue essa informação, né, para que eles... porque eu vejo a comunicação hoje da nossa cidade praticamente zero, né? Não temos nenhum canal. A ideia justamente do DiadeCast é justamente essa, levar informação para toda a população de Diadema, né? Então, você que está aí nos assistindo, essa é a nossa ideia. Então, não deixe de se inscrever aí no nosso canal para que você sempre esteja recebendo essas informações de todas as áreas da cidade, né? Então, aqui não é um programa apartidário, aqui não é um programa que defende, né, um partido político, aqui é um programa da cidade de Diadema que vai levar informações da nossa cidade, sejam informações políticas, da saúde, da educação, da questão da cultura, do esporte, do entretenimento, né? Então, essa é a ideia do DiadeCast. Então, eu pergunto para você, Jerry, o que hoje, a mesma coisa da educação, o que está sendo feito hoje para os nossos jovens na cidade, você que está lá dentro, né, do poder público, né? Você está lá na Câmara de Vereadores, e quais são as suas ideias para os próximos 4 anos aí em relação a trabalhos para essa juventude? Nós temos você vê que engraçado, que tudo que você me pergunta, nós temos um trabalho. Isso é bom. Nós temos um programa no nosso projeto, que chama Projeto GR Bolsas, que é como é conhecido em Diadema. Nós temos a Casa do Emprego, onde já empregou mais de 1.400 pessoas. Mas 1.400 pessoas aí no período de 6 anos é muita coisa, porque nós não ganhamos nada com isso. Pelo contrário. E ganhamos muito no sentido que eu vou te falar, de empregar principalmente o jovem aprendiz. São inúmeros jovens aprendizes que já passaram pelo nosso projeto. Nosso atendimento é todas as terças-feiras. E aí quem está me ouvindo, quem está nos assistindo, aquele que está empregado, ele sabe do que eu estou falando. E também tem aquele que está desempregado, que às vezes ele fica frustrado, porque é muita coisa. A primeira vez que eu fiz isso, Regis, foi em 2015. Acho que nós inauguramos em 2015, para você ter ideia. 2015. No dia lá tinha, acho que, se eu não me engano, 480 pessoas na fila para 5 vagas. Eu marquei que fosse a partir das 13 horas.
Nós vamos começar a atender às 13 horas. Quando deu 8h40, já tinha gente na fila. Eu tive que comprar. Cara, quando deu a hora de abrir, porque aí eu tive que ligar pro colega, falei, meu, vem me ajudar agora porque o pessoal entendeu errado. O pessoal não entendeu. Aí liguei pra minha sobrinha, ela falou, não, padrinho, eles falaram que entenderam sim. É que pra eles aqui vão esperar porque vai tomar água aqui, tem sombra e tava quente nesse dia. Aí eu tive que comprar água, comprei fruta, porque eu sei como que as pessoas saem em desespero de emprego, porque o emprego é dignidade para a família. Então, assim, eu digo para você, nós temos lá esse programa que é fundamental. A Prefeitura de Diadema, ela criou aquele programa O Emprega Diadema, que também ajuda. Mas nós temos que fazer mais. Todo ano, Regis, entrando gente no mercado de trabalho. E gente no mercado de trabalho. Temos aqui em Diadema, inclusive, as escolas técnicas. Aqueles cursos técnicos a gente tem que fazer. Nós temos o Florestan Fernandes, que tem cursos gratuitos e que é grande valia para o nosso município. Nós temos o Senai aqui pertinho, que ajuda e muito. Nós temos aqui no centro do Serraria, é um outro ponto de emprego técnico. Me fugiu o nome agora. É a ET, não é? Isso, exatamente isso, exatamente isso. Então nós temos aqui onde tem que ter a profissionalização desses jovens, que aí para eles abrirem a mente. Porque você vai crescendo, você não vai tendo uma luz, você não vai vendo de onde puder sair. Então, mediante aos cursos, dá o exemplo do teu filho. O exemplo do teu filho, ele teve alguém que se puxasse na mão dele e o cara vai abrindo a mente, é aqui isso que eu quero, é aqui que eu me identifico. E é assim que tem que ser. Então, assim, o município, o governante, tem que se preocupar e muito, que é fundamental na vida das famílias, eu falo. Sim. E essa questão também, né? As famílias ter condições também para poder. É isso que você falou, né? Ao seu filho, né? Mas assim, eu acho que é uma corrente aí, né? Uma engrenagem. Se a família tem ali uma estrutura Sim. familiar, que tem o pai tem um emprego, a mãe pode ter um emprego também, ou de repente se a mãe for a dona da casa, a dona do lar, né? Ter uma estrutura familiar para dar o mínimo, né? As condições básicas de não de sobreviver, mas de viver, Sim. né? Eu acho que é um conjunto, né? Então vem lá de trás, que nem a gente falou, a questão da geração de emprego e renda. O governo ele tem que se preocupar com a questão do trabalho, da geração de renda para essa família. O governo ele tem que se preocupar com a questão da educação, para que essas crianças vão para a escola e aprendam a ler e escrever. Hoje você vê crianças aí na sexta, sétima série que não sabe escrever o nome direito, que se você... Eu lembro da nossa época de escola que tinha os ditados, né? Que vamos fazer o ditado agora. Daí falava as palavras, você ia escrevendo, fazia caligrafia. Hoje você fala, meu Deus do céu, que país que estamos e como que vai estar isso lá na frente. Então, assim, são preocupações que a gente tem que ter no conjunto da obra, né? Porque essa roda, para girar, ela tem que ter várias engrenagens, né? Mesmo. São várias engrenagens ali que tem que estar coligadas para a roda inteira girar. Então, é um trabalho árduo, mas que o governo, ele tem essa responsabilidade, é o maior responsável, até porque a gente paga imposto. Perfeito. E a gente precisa, e se a gente paga imposto hoje, a gente quer uma educação melhor, a gente quer uma saúde melhor, segurança, a questão da mobilidade, né? Então, a questão de tudo, né? Porque os impostos, a carga tributária aqui no nosso país... É que nem dizia aquela música, Legião Urbana, a gente não quer só água e comida, né? Exatamente, então, exatamente isso. Mas agora falando aqui da segurança pública, como que você vê hoje a nossa segurança, questão dos pancadões na cidade, a questão agora... A gente está tendo uma nova moda agora aí, né? Que são as crianças aí, crianças, jovens, adolescentes que 10, 11 horas da noite estão pegando algumas arminhas lá. Eu nem sei como que chama aquilo ali. Eu também. Foi novidade para mim. Eu vi esses Até dias com nas um redes candidato sociais. A prefeito aí que... E é uma outra modalidade que está, né, ocasionando aí até pra gente, né? Um apavoro, né? Porque, meu Deus do céu, como pode, né? Criança sair 11 horas da noite no meio da rua. O pai, Regis, é por isso que eu falo. É o maior responsável nisso também, né? O pai, Regis, eu falo assim, a questão da segurança que você falou aí, da arminha de brinquedo. Meus filhos, mãe queria comprar, eu sempre fui contra, tirando. Porque é uma forma de incentivo. A gente não deve, de forma alguma, ter uma arminha para brinquedo.
Porque você vai aprendendo quando você vai crescendo mesmo. Eu sou contra. Eu Sim. sou um cara que eu sou totalmente contra, independentemente, porque assim, quando você dá uma área de brinquedo, você está incentivando a algo lá na frente, você vai aumentando o brinquedo. Então, deve-se simplesmente tirar isso. Não evolui, a criança não cresce com esse tipo de brinquedo. Não estou aqui. Eu acho que deveria ter uma lei na nossa cidade, até para tirar isso de mercado aqui. Sabe? Sim. Porque não evolui, não cresce, é um negócio que não serve para nada. Tem inúmeros brinquedos mais criativos que a criança possa brincar. Então, na questão da segurança, isso não é questão que a gente vai falar sobre segurança. A segurança, todo lugar onde ele tem o desenvolvimento, vem junto à criminalidade. E aí nós temos que colocar forças policiais com um quadro adequado, né, com capacitação específica para determinados momentos. Na questão do pancadão, por exemplo. A nossa juventude aqui em Diadema, e eu falo isso que eu tenho um garoto com 24 anos, o qual eu sei aonde ele queria ir, eu tinha que cortar, ele queria ir, eu tinha que cortar, porque realmente, cara, é difícil, é uma situação porque o jovem ele quer brincar, e isso é assim É a mesmo. diversão deles, Só né? que nós temos que Sim. entender que não podemos simplesmente soltar garotos e garotas, adolescentes, a idade que eles são, que querem brincar. Aí você joga ali em determinados lugares aí que aquela montoeira de gente, aquela quantidade de gente, não deixa o trabalhador dormir, porque eles vêm de vários lugares para aquela consideração. Talvez aqueles dali mesmo não participem por dó do seu pai. Então ele não participa. Que tenha ambientes seguros, fechados, um espaço adequado para que eles sim possam brincar, possam fazer sua festa, extravasar, exatamente isso. Sim. Tem que acabar. Não dá para conviver com pancadão na nossa cidade, tirando o sossego das famílias, daquele trabalhador que precisa ir para o seu trabalho e ele não dorme um pingo de noite sequer. Então, tem que erradicar o pancadão, não pode existir, não dá para manter. É impossível. Perfeito. E a questão essa questão do pancadão e a questão da segurança mesmo em si, num todo. Como que você vê a evolução? Até porque nossa cidade, né, a gente que está aqui há tantos anos, né, você chegou aí com 15 anos de idade, nossa cidade foi uma das cidades, se eu não me engano agora, se não me falha a memória, acho que é a terceira mais violenta do Brasil, né, e graças a Deus esses números foram diminuindo, né, então hoje Diadema, em vista do que era antes, melhorou aí muito, né? Mas ainda temos alguns casos pontuais na cidade que acabam, querendo ou não, levando a gente... Por esses casos pontuais, a gente acaba assumindo uma imagem lá de trás, né? E eu vivo isso porque eu sou empresário na cidade e a gente, quando manda uma proposta, por exemplo, de um cliente fora da cidade, mas você é de Diadema. Olha só. Ixi, Diadema bicho pega lá, hein? Eu falei, não, Diadema é uma cidade como uma outra que tem os casos de violência normal, que não é para ser normal, né? O normal é o modo de falar, né? Mas melhorou muito Diadema, né? Então, como que você vê essa questão da segurança hoje da nossa cidade? Rez, quando eu cheguei, eu falei que eu morei 6 meses lá em São Mateus. Sim. E quando eu vim trabalhar aqui em Diadema, eu fui para o escritório do meu ex-patrão, que hoje é falecido. Aí ele, né, me ajeitou, belezinha, vai para Diadema. Ele tinha 3 lojas. Ele tinha uma no Ipiranga, na Vila Prudente e tinha uma em Diadema. Aí, né, acho que para me jogar lá, ele falou, vai lá para Diadema, né? Diadema, cara, quando eu saí, que eu desci as escadas, tinha um colega... Onde que era a loja? A loja era ali na rua São Judas Tadeu, onde é a ótica... Óticas Carol, se eu não me engano, ali do Jorge. Sim. O dono da ótica lá é o Jorge hoje. Uhum. E tinha uma avicultura onde é a casa lotérica hoje. Ali era uma avicultura. Eu sei. E, inclusive, da avicultura, ele era dono da Vivo, que ele montou Cacau Show, enfim, um empresário da cidade, há muitos anos, esse rapaz. E aí, o camarada lá, o Sandes, que Deus a tenha, ele me contratou para fazer vai lá para Diadema. Eu tava descendo as escadas e eu não conhecia São Paulo, 6 meses aqui, pô. Aí eu desci as escadas, aí ele falou, você vai trabalhar onde? O camarada perguntou, o Gil, que é um colega, falou, você vai trabalhar onde? Eu falei, vai em Diadema. Ele, vixe, vai lá para Diadema. Meu Deus, não quero. Aí eu saí com aquilo até hoje, né? Você não esquece daquelas coisas, né? Sim. Aí eu falei, por que eu falo Diadema, né? E vim para Diadema. E vim para trabalhar em Diadema. Comecei a trabalhar aqui. Para mim, como eu chegava de manhã e ia embora à noite, beleza. Só que chegava no dia seguinte, subindo ali a Gaspar Ricardo,
Da padaria, hoje tem uma esfirraria, Esfirraria. que era a padaria Bom Futuro para frente. Piada Muzara ali. Exatamente. Não tinha asfalto ali ainda, pra você ter Não, ideia. ali era o Pantanal, né? É Ali era isso. tudo verde, ali É tinha o isso, rio então- lá, a gente brincava ali. Cara, aquilo ali era todo dia tinha pessoas mortas ali, entendeu? É, ali era. O que eu digo assim? A gente vai mudando a cidade da gente com o trabalho que a gente faz. Eu digo para você que a gente mandou emendas para a GCM da nossa cidade, a qual melhorou muito, e é isso que vai capacitando e reforçando a segurança no município. Quando o vereador, e foi a primeira vez também no nosso município, teve as emendas impositivas a partir do ano de 2022, 2022, 22, 23, esse é o terceiro ano que o vereador tem direito a direcionar as emendas. Às vezes a gente fala em segurança, mas nós não nos preocupamos com aquela guarda que tem no nosso município, que é a GCM, é a Sim. Guarda Civil Municipal, que hoje tem um poder de polícia e que tem que ter mesmo. Porque senão não faz serviço, não tem sentido nenhum É até desrespeitado. né? desrespeitar. Se você não se impor, o bandido ele vem pra cima de você. Então, assim, quando se tem o investimento, às vezes o vereador fala da segurança, chega lá na tribuna, fala de segurança. O que você fez pela segurança? Você mandou algo para a sua guarda? Você mandou algo para ela se comprar equipamentos de monitoramento, que hoje no município, com o governo atual, tem lá que A tinha sido central, desativado, tem a central de monitoramento. Mas não é só isso, tem a central de monitoramento e tem que ter equipamento, Totens. tem que ter carros disponíveis pro policial, mas principalmente tem que ter gente, tem que ter guarda. E eu sei disso, que tudo isso, Ed, é fácil a gente falar. Quando você não está no mandato, quando você não está no governo, é fácil você falar. Tudo tem que ser adequado, mas nós temos que colocar, nós temos que pôr as pessoas em primeiro lugar. E ali tem pais de famílias, ali tem soldados que usam a farda com responsabilidade, com respeito e segurança para essas famílias. Mas aí eu volto de fazer a pergunta. O vereador, ele mandou emenda para a guarda? O vereador, ele mandou o dinheiro destinado à guarda municipal? É assim que o seu vereador. Cobra do seu vereador na questão da segurança. Porque tem que ser assim. Se a gente... Por exemplo, eu fui de uns vereadores que até hoje mais mandou dinheiro lá para a questão do CCZ, lá para a questão do meio ambiente. Por quê? Porque é uma pauta que ocorre atrás, que é a questão do PET, dos né? animais. do atendimento à saúde dos bichinhos. Mas não me esqueço da segurança, porque sem segurança, sem educação, sem desenvolvimento numa cidade, buscando segurança, educação e saúde, você, infelizmente, você não vai fazer desenvolver e não vai gerar segurança para a sua cidade e para os seus munícipes. Perfeito. Jerry, chegamos aí ao final do nosso programa. Agradecer muito a sua participação aqui junto com a gente. É uma honra. Espero que você volte mais vezes Cara, como vereador, como empresário da cidade. Né, vai ser muito legal a gente falar sobre vários temas depois, porque eu sei que você é um cara antigo aqui na nossa cidade. verdade, eu sou antigo de idade também, viu, rapaz? Conhece muito bem aqui os quatro cantos da cidade, principalmente a questão aqui, a região aqui do centro, né? A questão do Jardim Rosinha ali, Perfeito. o Redondão, né? Então, com certeza vamos ter muito, muito conteúdo ainda para a gente poder bater um papo legal e levar esses conhecimentos aí para a nossa população. Mas queria que você deixasse uma mensagem final aí para os eleitores, para os munícipes, né? Para a população de Diadema. E que também deixasse aí os seus canais, né, o seu número de candidato. Obrigado, pois. Fica à vontade que esse momento aí é todo seu. Eu vou me direcionar para cá, né, para essa câmera, para Isso. falar direto para você, eleitor de Diadema. Eu falo assim que eu sou um cara que quando eu prometo aquilo, é uma responsabilidade minha. Isso é muito difícil quando você tem princípios para você resolver as situações. Eu prometi na época que eu saí vereador, uma das principais promessas, que eu iria criar o SAMU animal na nossa cidade. E eu criei o SAMU independente, que é do projeto GR Bolsas, que para os animais de rua ele não tem custo algum. A gente vai e busca o animal atropelado, o animal doente, que está em extrema vulnerabilidade, a gente traz para cuidar. Quero dizer aqui para você que o GR Bolsas foi criado em 2008, o projeto. Portanto, são 16 anos.
que a gente trabalha incansavelmente. Nós trabalhamos na parte com consultório odontológico, com consultório médico, com a creche, mas principalmente o tratamento com seu bichinho de estimação. Aquele que você cuida em casa, que hoje nós temos a nossa clínica, com maior respeito, carinho e muita responsabilidade, mas principalmente aquele animalzinho de rua, aquele que você também, quando você tem na sua casa, é como o seu filho que estivesse lá. A gente está ali para dar todo o apoio, todo o cuidado, com todo amor e carinho. Por isso aqui, de novo, peço o seu voto. Sou Jerry Bolsas, candidato a vereador pela reeleição 40102. Muito obrigado. Obrigado, Jerry. E a você aí que está nos assistindo, muito obrigado pela sua audiência. É uma honra poder estar aqui levando esse conteúdo, levando esse trabalho que estamos desenvolvendo aqui no Dia de Cast e contamos aí sempre com a sua audiência. Muito obrigado e nos vemos no próximo programa Dia de Cast aí no seu canal no YouTube. Até lá, pessoal.